Oi, meus amores, eu sou a Lavis, sejam bem-vindos a mais um Arrume-se Comigo. E hoje o Arrume-se Comigo vai ser muito mais especial do que todos os outros, porque é um Arrume-se Comigo pro meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia. Eu estou me contendo aqui, eu estou tentando me conter para não falar alto de empolgação, porque esse microfone ele é muito sensível. O meu microfone favorito, que ele é perfeito, sensacional, incrível, ele parou de funcionar hoje. Choremos. Mas eu vou ver se eu dou um jeito de comprar ele de novo, porque ele foi o melhor microfone que eu já comprei. Esse aqui foi muito mais caro que ele e ele não é tão bom, porque ele fica chiando, não sei se é uma coisa de falta de costume, mas enfim. Arrume-se comigo para o meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia. Quem lembra do vídeo que eu fiz, que eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir fazer minha faculdade de psicologia? Será que eu vou ter que desistir desse sonho? 6 meses atrás, cara, 6 meses atrás, eu tava morrendo de medo de ter que desistir desse sonho que é tão grande pra mim. E deu tudo certo, graças a Deus, graças a tudo que é mais sagrado. Enfim, o ponto é que o Arrume-se Comigo vai rolar. Eu tô um tiquinho em cima da hora. Eu não tô atrasada ainda, mas vai dar certo. É porque eu tinha que fazer muitas coisas hoje, resolvi começar uma nova rotina hoje também, então eu fiz um monte de coisa. Pelo menos eu não fiquei à toa, né? Pelo menos eu tava fazendo um monte de coisa. Mas enfim, beleza? Vou mostrar minha roupa aqui pra vocês e daqui a pouco eu já vou entrar no banho pra eu não perder o horário. Porque eu tenho que pegar ônibus, descobrir como que eu chego lá, mas o que importa é, vai dar tudo certo. Quando eu voltar, eu vou contar pra vocês como foi a experiência e esclarecer algumas coisas, porque como é um sonho que eu tava sonhando há muito tempo, que eu tava morrendo de medo de não realizar, eu vou explicar direitinho pra vocês o que que eu fiz pra realizar, pra dar certo, e é isso aí, tá bom? Então, beijo. Ai, eu tô tão animada pra esse vídeo. Enfim, vamos lá. Eu não vou fazer maquiagem nenhuma, mas eu vou fazer minha skincare noturna, porque quando eu chegar, eu só vou querer dormir e capotar. Eu acho que eu não vou nem sequer jantar quando eu chegar, porque eu vou chegar tão cansada, eu já tô tão cansada, fiz tanta coisa hoje, andei de bike, fui pra academia, nossa, lavei louça, fiz comida, pelo amor de Deus. É isso ou trabalhar? Até que essa rotina não tá tão ruim, é só me organizar melhor. Enfim. Seguinte, hoje eu decidi por essa blusinha, porque eu queria muito usar ela junto com essa calça aqui que eu ganhei. Olha só, eu vou estar todos os tons de marrom e tons de nude hoje. Vou levar o meu suéter, porque tá frio ultimamente, e também porque eu volto tarde, e quanto mais tarde fica, mais frio eu sinto. Sim, eu sou frienta. E vou ir de tênisinho branco. Aquela ali é minha bolsa, aquela ali é minha eco bag que eu ganhei no primeiro dia, azulzinha, combina com a bolsa, e eu vou levar ela, e eu vou mostrar tudo que eu vou levar na minha mochila também. E o meu lanche. Começando por essa garrafinha, que eu vou terminar de beber água e eu vou encher. Essa aqui tá sendo minha garrafinha até então, porque minhas garrafinhas bonitas não estão mais bonitas e quebraram. Meus amores, mudança de planos, eu tô bem atrasada. Eu vou colocar meu tênis aqui e não vai dar tempo de eu fazer minha skincare. Então eu vou fazer quando eu voltar. E aí eu converso com vocês sobre como que foi lá, tá bom? Então, beijo. Vou calçar meu tênis aqui sem gravar pra vocês porque eu tô muito atrasada. Tchau, beijo. Oi, meus amores, estou de volta, já voltei da faculdade. Infelizmente não deu pra gente fazer um arrume-se comigo, igual eu faço normalmente aqui no canal, mas é porque eu tô começando as aulas agora, eu tô tendo que reacostumar com tudo agora, tendo que me planejar, sendo que as minhas noites normalmente acabavam 7 horas depois de fazer as coisas de casa, sabe? Mas agora vou ter que acostumar com essa nova rotina, que 7 horas eu tenho que estar em outro lugar, tenho que terminar as coisas muito mais cedo. Enfim, por conta disso, não deu pra ser o Arrume-se Comigo que eu estava planejando. Mas eu só queria registrar esse evento na minha vida de alguma forma, porque era uma coisa que eu tava sonhando tanto, sabe? Vocês se importam se eu comer? Eu espero que não. Hum, era um evento que eu tava esperando tanto, que eu tava com tanta ansiedade. E tipo assim,
Eu sonhando em fazer esse curso há mais de 4 anos. Eu falo que é 4 anos porque, pô, faz 4 anos que eu saí do ensino médio. Mas a real é que já tem mais tempo que isso que eu tô sonhando com esse sonho de fazer psicologia, né? Enfim, porque psicologia pra mim é tudo. E eu tava parando pra pensar, porque eu tô pensando nisso. Nossa, ai, é meu sonho, era meu sonho todo dia. Todo dia eu acordo pensando, nossa, era meu sonho. Era meu sonho. Aquele áudio que fica na minha cabeça o tempo todo. Daquela criança falando assim, ai, era meu sonho. Eu ainda vou fazer um vídeo com esse áudio de fundo e postar. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu sonhando há tanto tempo com isso, agora que eu tô vivendo de cabeça, sabe? Tô vivendo a ponto de todo dia que eu vou, eu registro alguma coisa pra eu me lembrar mais pra frente. Nossa, olha como foi legal aquela época que eu tava no início, que eu tava começando a realizar um sonho. Porque pra mim essa faculdade vai se provar ser tudo que eu sempre sonhei. Aprender cada vez mais e discutir inúmeras coisas. Nossa, pra mim vai ser para além do que eu esperava de uma faculdade. Acho que esse é o ponto. Mas assim, eu queria registrar porque eu tô sonhando com isso há tanto tempo, vocês não estão entendendo. Tanto que 6 meses atrás, como eu comentei pra vocês, eu tava morrendo de medo, tá? Morrendo de medo de eu ter que desistir desse sonho. Porque era um sonho que ardia no meu coração, entendeu? Que me dava empolgação só de imaginar. E eu tava com medo de ter que desistir disso. Logo eu a pessoa que se joga por sonhos, que vive por sonhos e sempre viveu por sonhos. Eu tava com medo, tava ansiosa, tava achando que eu ia ter que desistir. E aí as coisas foram acontecendo e acabou que tudo deu certo. Tudo deu certo. No tempo certo, as coisas dão certo. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Entendeu? Então, assim, pra mim, isso foi tudo. Isso acontecer nesse ano foi tudo, porque eu tava achando que esse ano ia ser tão complicado sem poréns, sabe? Porque ainda que tivesse coisas boas que aconteceram no meu ano, não tinha uma coisa que eu falei assim, caraca, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena mesmo. Pode acontecer o que for, porque tudo tá valendo a pena por causa disso. Aí, faculdade de psicologia, caiu no meu colo e falou assim, tá aí, o seu tudo vale a pena. Tá aí, Deus falou assim, olha aí, minha filha. Olha aí a oportunidade, perto de casa, tudo que você sempre quis e nunca soube. E aí, vai fazer o quê? Ela falou assim, beijo, te amo. Porque, enfim. Mas essa faculdade é um sonho, de verdade. Agora, vou parar com esse papo, porque eu quero deixar para outro vídeo. Vamos falar sobre como foi a aula. Minha primeira aula foi de psicologia, ciência e profissão. E aí a professora se apresentou, fez uma dinâmica pra gente se apresentar. Beleza, deu tudo certo. Teve uma pessoa em específico que ficou muito nervosa, eu fiquei com muita dó. Queria muito ter ido conversar com ela, tentar ajudar de alguma forma. Mas enfim. Porque eu me identifico, sabe? Eu já fui essa pessoa que tinha muita vergonha de falar em público. Eu ainda tenho, não vou mentir. Só que eu acho que o que eu aprendi a fazer é disfarçar. Muito bem. A ponto de eu guardar toda a ansiedade pra mim e deixar ela saindo do meu corpo aos poucos, depois de passar pela situação. Por quê? Tenho muita ansiedade em falar com as pessoas também. Só que como eu comentei, quando eu fiz uma entrevista, a minha primeira entrevista de emprego eu tive que fazer em grupo, e eu tinha que me apresentar, eu falei assim, então eu vou ter que causar uma boa impressão. Se eu não souber falar em público aqui, vai ser feio pra mim.
E aí eu encarnei uma outra pessoa. Calma, eu vou falar de um jeito que não fique tão estranho. Eu falei assim, toda a ansiedade que eu estiver sentindo com essa situação vai ficar dentro de mim. Não vai sair. Não vou deixar sair, não vou deixar transparecer tanto quanto eu estou sentindo. Talvez saia um pouquinho aqui, uma tremedeira na mão, uma vontade de olhar para o chão, de olhar só para a pessoa que eu quero me referir, falando sobre as coisas que eu quero falar. Enfim, nisso, falei assim, vai dar tudo certo. Comecei a discursar na minha cabeça como que eu ia me apresentar. Pronto, acabou. Me apresentei lá, pipipi, popopó, olha sua assim, assim, assado. Virei pra pessoa que tava perguntando coisas pra mim. Falei, ah, isso eu quero falar. É, isso aí. Uhum. Pronto, acabou. A situação acabou. O ponto é, três coisas. Se você também tem muita vergonha de falar em público, faz essas três coisas que eu acho que vai ajudar vocês, tá? Pelo menos foi o que me ajudou. Um, foca no seguinte. Planeja tudo que tu vai falar e fica ensaiando na sua cabeça até chegar a sua vez. Se você for o primeiro e não der tempo de fazer isso, vai no improviso, entendeu? Enfim, planeja tudo que você vai falar na sua cabeça antes. E já vai pensando, entendeu? Já vai pensando e pensa o seguinte: eu preciso passar por essa situação, não tenho o que fazer. O melhor que eu posso fazer é essas três dicas que eu vou dar. Você ensaiar o que você vai falar na sua cabeça. E já ir pensando, não sei o que, não sei o que. Qualquer coisa começa a falar sozinho, assim, tipo assim, só pra você já ir se acostumando, já ir se familiarizando com o que você vai dizer. Beleza. Segunda dica. A segunda dica que eu tenho pra passar é você fingir que você não é a pessoa tão ansiosa que você é, entendeu? Mete um ator dentro de você, assim, e finge que você é outra pessoa. Finge que a Lavínia, vamos supor, a Lavínia que morre de medo de falar em público, se treme toda, não dá conta, não fala alto, não consegue. Essa pessoa não existe mais. A pessoa que vai lá na frente falar é a pessoa que sabe falar em público, sim, que tá morrendo de ansiedade por dentro, mas vai fazer uma apresentação corretamente, como deveria ser, entendeu? Então, internaliza isso. Finja que você é outra pessoa. Finja que você não tem todo o medo de falar que você tem. Beleza. E por fim, fica a dica aí, hein? Essa é a melhor dica. Por fim, pensa no seguinte: quanto mais rápido eu passar por essa situação, melhor vai ser para minha ansiedade e para os sintomas que eu tô sentindo aqui, que às vezes, quanto mais tempo a gente fica numa situação que a gente fica ansioso, a gente pode começar a demonstrar, a gaguejar, entendeu? Sentir umas tremedeiras. Eu estava passando por uma tremedeira hoje, quando eu fui me apresentar, normal, entendeu? Tipo, eu tava me sentindo super confortável com a turma e tal, não sei o que, mas eu sinto esse nervosismo, como qualquer outra pessoa, eu acho. Então, assim, eu sempre vou ser a pessoa que, se pudesse evitar apresentações, eu evitava, mas a vida é feita de comunicação, né? Então não tem como a gente evitar algumas coisas. Enfim, essas são as dicas. Eu só quis falar isso porque eu sei o quanto é difícil para algumas pessoas, até porque eu já fui uma das pessoas que tinha muita dificuldade, que já teve vontade de chorar em apresentação, já me ocorreu. Então, assim, se esse vídeo chegar em alguém que precisa, tá aqui minhas dicas, tá bom? Beijo, até a próxima. Aí a gente se apresentou lá. Aí a professora foi explicando como que vai funcionar a disciplina dela, a distribuição de notas. Aí a gente foi debatendo alguns conceitos lá. Eu achei muito legal a aula dela. Eu espero que todas sejam mais ou menos nessa vibe, porque a aula dela é muito sobre você debater com a turma. Você conversa muito com a turma, sabe?
E ela tem um jeito que faz a gente se sentir confortável em expressar opiniões e o que a gente pensa. Pra depois ela pegar e falar assim, tem a ver com isso? Ou não, não tem a ver com isso, mas presta atenção aqui e tal. Achei legal o jeito dela. Eu tô comendo aqui. Tarde, né? Que horas são? 11h58. Tô comendo porque acho melhor do que dormir com o estômago vazio, que é eu ficar acordando de madrugada. E eu já tô com a barriga toda dolorida, porque eu estou passando pelo meu período, que é o menstruação. E quando eu tô nesse período, eu fico toda sensívelzinha. Eu fico mais cansada. Eu fico sentindo mais fraqueza. Entendeu? Eu fico sentindo muitos gases de vez em quando. E é complicado. Não é tipo, é só fazer uma massagem na barriga. É só você agachar. Ou é só você, sei lá, fazer alguma coisa. Não é tão simples. É um que fica preso, sabe? E dói mesmo. E não é tipo porque eu segurei. É o meu corpo dando sinais de que eu estou passando por um período menstrual. Entendeu? Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas? Foi assim a aula. A gente debateu muito. Foi muito divertido. E eu já saí da aula refletindo o quanto que essas aulas vão me deixar muito mais conversadeira sobre as coisas. Porque eu passei por um grande período em que eu não estava tendo reflexões existenciais e tal, e não sei o quê. Passei por um grande período. Tudo bem que esse período já tá finalizado, tudo bem. Mas eu tô feliz que as aulas estão me trazendo essa parte minha de volta, que eu tinha perdido por saber lá que motivo era. Enfim, acho que às vezes, porque eu não tô lendo muito, não sei. Mas eu sei que li 15 minutinhos do meu livro de filosofia, Raízes da Sabedoria. Vou incluir no desafio, que eu tenho que incluir, né? E eu acho que amanhã eu já termino um livro que eu comecei a ler hoje. Porque eu tô fazendo um vlog de leitura, caso vocês não estejam entendendo, eu tô fazendo um vlog de leitura, desafio lendo por 48 horas, enfim. Aí eu tô lendo aí, entendeu? E eu tô voltando a fazer esses desafios porque eles me incentivaram muito a ler muito no início do canal. No início do canal não, né? No início que eu comecei a voltar a ler livros, sendo mais específica. Enfim. E aí por conta disso, entendeu? Mas aqui voltando ao assunto, a gente teve a aula, e aí teve o intervalo. Aí eu achei legal que a música do intervalo é uma música clássica de toca. Não é tão alto, mas assim, achei legal. Achei legal, achei vibe. Aí eu peguei minha lancheirinha. Peguei minha lancheirinha, em que eu deixo o livro, Kindle e o meu lanche. Eu não sei se a combinação do meu lanche que me fez ter gases. Eu chuto mais pela questão hormonal, porque eu sempre fico assim, todo mês, tá? Então assim, eu acho que é mais por uma questão hormonal. Mas aí eu parei, procurei o banheiro, fui lá embaixo, porque minha aula era no último andar, né? Desci até lá embaixo, fui no banheiro, o banheiro tava lavando. Aí eu voltei, subi acho que 2 andares, foi? Por aí. Subi e fui atrás de outro banheiro que eu tinha visto quando eles apresentaram na sexta-feira. Não teve aula na sexta-feira, mas eles apresentaram a faculdade toda pra gente se familiarizar, a gente já tem uma noção de onde tá tal coisa. Eu gostei disso, foi muito interessante, né? Toda faculdade que faz isso. Enfim.
E eu fui em outro banheiro. E eu entrando naquele banheiro, eu olhei assim em volta. Nossa, mas é pequeno, né? Não em questão de espaço, mas é porque é um banheiro feito para criança. Por quê? Porque é um lugar que dá aula para criança, de manhã e de tarde, e de noite tá dando aula para adultos aí, fazendo suas respectivas faculdades. Então, assim, claro que a gente vai se deparar com algumas coisas desse tipo. Então, não tem problema, eu não ligo. O importante é ter lugar para ser usado, sabe? Tipo, no banheiro de baixo não dava, mas no de cima dava, tava liberado. Beleza. E eu bebendo água. A aula toda, bebi meu Gatorade todinho, bebendo água, bebendo água, bebendo água. Porque é importante. Primeiro porque eu gosto muito de beber água. Segundo porque faz muito bem. Terceiro porque é bom evitar ficar doente, porque eu já tô com alguns sintominhas. E aí eu já tô me cuidando antes que piore, sabe? Enfim. E aí foi isso. Aí eu fui no banheiro, depois eu fui pra perto da sala, sentei lá. Aí eu fui lanchinho. Eu comi uma maçã e tomei um Gatorade. Porque foi a única coisa que eu pensei assim, isso aqui é mais fácil. Eu tava na correria, aí eu peguei e lavei a maçã, o Gatorade já tava lavado, pronto. Acabou. Aí, depois disso, eu li um pouquinho do meu livro de filosofia, achei muito legal, tem algumas partes que eu fiquei pensando, nossa, que vontade de mostrar pra professora, falar, olha professora, isso aqui tem a ver com o que a gente tava falando na aula. Eu pensei muito em mostrar, eu falei assim, deixa ela lá, fazendo as coisinhas dela, quem sabe, mais pra frente eu vou criando mais uma coragem, assim, de sair falando esse tipo de coisa, tipo, eu vi esse livro aqui, parecia com o negócio que a gente falou na aula. Sei lá, vai que ela fala assim, nossa, que legal, realmente parece, você não quer ler pra turma, não? Eu pensei assim, não, eu não falei justamente por isso, tá? Porque eu pensei, talvez ela queira que eu leia pra turma, porque isso faz sentido. Aí eu, não. Enfim, não gosto de chamar atenção, entendeu? Quando eu sou o centro da atenção, eu fico com muito nervosismo, eu fico me tremendo. E tipo assim, nossa, é difícil. Enfim. Aí a gente voltou da aula, ela terminou de passar o slide lá que ela tava passando pra gente, disse que vai disponibilizar pra gente depois. E é isso aí, basicamente. Isso foi a aula. Meu primeiro dia. Tô tentando falar baixinho, porque tá tarde e porque esse microfone é sensível. Minha perna tá tremendo de cansar de ficar em pé. Mas enfim, foi isso, minha aula. Vou terminar de comer esse pãozinho aqui com vocês e fazer minha skincare. É por isso que eu tô aqui, parada. Não tô sentada, comendo. Pendei meu cabelo aqui só um instantinho, só pra ficar mais fácil pra gente. Mostre-me uma missão e eu curarei. Já ouviu essa música? Muito boa. É Carta para ele, se eu não me engano. Vocês aceitam fazer o skincare em silêncio? É que eu tô muito cansada. Eu tô comendo esse pão aqui, eu devo terminar de comer antes de escovar os dentes e finalmente dormir. Então, ó, hidratante. Eu falo o mínimo possível pra eu conseguir terminar logo. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu tenho esquecido de hidratar o rosto. Sendo que eu tenho literalmente esse gelzinho pra fazer isso. De forma que a minha pele não fica oleosa. Porque assim, uma das consequências de você já ter feito tratamento contra espinhas é que sua pele pode ficar ressecada por um bom tempo. E a minha não era ressecada. Ela começou a ser ressecada depois de eu fazer o tratamento. Por um lado, até que tudo bem, né? Tipo assim, antes dela ser ressecada e você tratar hidratando, do que ela ser oleosa
encher de espinhas. Ultimamente eu não tô tendo nada de espinha praticamente, olha. É a primeira vez em muito tempo que eu não tenho uma espinha no rosto. Primeira vez em muito tempo, tá? Ó, detalhe. Aí você me pergunta o que você fez, Laps? O que você fez? Começou a fazer tratamento de pele? Qual que é? Amor, nem eu sei te explicar, verdade. Não sei, ó. Pele hidratadinha. Por quê? Eu tenho esquecido porque a minha pele é o tipo de pele mais oleosa. Então, assim, tinha uma camada já de oleosidade na minha pele. E aí eu meio que era desleixada nessa questão. Eu falava assim, não, minha pele é oleosa, não precisa de hidratação não, precisa secar essa oleosidade. Aí eu fiz o tratamento, secou a oleosidade, e agora eu tenho que hidratar. Se não, chega de noite, vou passar o meu sérum da princípio. Aí eu passo e o meu rosto tá parecendo uma crosta de tanto ficar desidratado. Enfim, tem que hidratar. Só que de manhã eu não uso esse gelzinho, porque de manhã eu tô criando uma rotina de sair de casa. Pra ver se eu faço academia de manhã também, já deixo o resto do dia livre. Porque no que a gente sai, né, tem que passar protetor solar. Protetor solar já hidrata. E ele não é daqueles que fica oleoso demais, vou mostrar qual que eu uso. É da mesma marca do hidratante. Só um minuto. Aqui, ó. Da NYX, 50 FPS mesmo. Não é 70 como é recomendado, né? Quanto mais FPS, melhor. É o que dizem, protege melhor. Mas enfim, eu gosto muito desse protetor solar. Eu comprei ele, veio dois. Tava numa promoção lá e eu aproveitei. Enfim, aí tem que hidratar o rosto mesmo pra evitar alguns problemas, tipo envelhecimento precoce e espinhas, quem tem espinhas, né? E também porque o rosto hidratado é tudo de bom. Olha só, olha o brilho que vai ficar o meu rosto depois de passar isso aqui. E eu acho que ele tem ácido hialurônico, não é? Não, tem niacinamida. Niacinamida é bom pra clarear manchas. Eu tenho algumas manchas de espinha que demoram muito pra ser embora, mas tem alguns produtinhos que ajudam um pouco nisso, sabe? Claro que os buraquinhos que fica por você espremer espinhas e tal, não sei o que, esses buraquinhos aí, eu acho que não tem jeito. Mas se tiver jeito, deve ser algum procedimento caro e tal. Eu não tenho interesse em mexer com isso. Eu acredito que, tipo assim, eu não gosto de espinhas, essa é a realidade. Eu tenho vontade de voltar a fazer tratamento, só que agora, no momento que eu tô, eu acho que talvez eu não precise. Mas assim, eu tenho esse problema com espinhas, mas ao mesmo tempo eu reconheço que marcas que vão ficar no meu corpo por conta de coisas que eu fiz na minha vida, eu quero deixar, entendeu? Por quê? Desculpa usar outros, é porque eu falei pra vocês. Enfim, quero deixar porque faz parte da minha história, faz parte do que eu vivi e eu não quero esconder rastros da minha existência e de como foi minha experiência de vida, entendeu? Então, é muito bom você olhar dessa forma, porque algumas coisas tão pesadas podem se tornar mais leves. Porque eu lembro que teve uma época que eu nem tinha tantas espinhas, em que eu olhava pessoas que tinham o rosto todo furadinho por conta de espinha, eu ficava assim, nossa, eu espero que não ocorra comigo. E quando ocorreu comigo, eu fiquei assim, fazer o quê? Faz parte da vida. Não tem porquê
ter vergonha disso, entendeu? Você tem que ter o cuidado de cuidar da sua pele para não ter inflamações e complicações um pouco mais sérias. Tem que ter esse cuidado. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que aceitar algumas coisas pra gente viver melhor, entendeu? Então, eu sendo uma pessoa com questões hormonais, tenho que entender que o meu corpo vai ser muito afetado por isso. Seja quimia, seja desregulação hormonal, seja o que for. Se eu tenho essas questões de saúde que não tem controle, é tipo, de você nasceu dessa forma, você vai morrer dessa forma. Cara, o que eu posso fazer? É melhor eu aceitar e tentar lidar da melhor forma possível, que eu tô tentando fazer. Não sei se eu vou chegar a fazer outro tratamento, talvez eu faça, não sei. Mas quem sabe? Já tô me estendendo demais esse vídeo, né? Mostre-me uma menção e eu curarei. Eu acho que é isso, meus amigos. Já fiz a minha skincare. Só hidratar o rosto mesmo. De manhã eu tô hidratando com protetor solar. E de noite com esse gelzinho. Aí eu passo o céu. Tá vendo só meu nariz tá meio brilhoso? É porque eu passei protetor solar. Saí andei de bicicleta. Depois, mais tarde. Depois do almoço. Eu ainda saí, fui pra academia e não toquei o protetor solar. Então meu nariz ficou levemente vermelho. Não sei se vai aparecer pra vocês. Provavelmente não. Acho que não. Mas enfim. Foi basicamente isso, meus amores. Esse foi meu dia. Foi uma correria doida, tá? Eu vou ter que me organizar melhor pra dar tudo certo. Esse vídeo vai estar saindo amanhã pra vocês. Enquanto eu gravo um outro que vai durar a semana inteira, eu só posto na sexta-feira. Ou no sábado, não sei. Não, no sábado não, porque eu tenho um planejamento diferente na minha cabeça. Beleza, então? Gostaram do vídeo? Eu só queria registrar de alguma forma esse primeiro dia. Porque é o primeiro dia de um sonho sendo realizado. E pra mim é tão importante. E, tipo assim, no que eu tava me arrumando, eu percebi que eu tava com tons de azul em diferentes partes. Tipo assim, eu peguei uma calcinha aleatória pra usar. E aí, quando eu fui usar o banheiro, lá na instituição, oxe, eu tô de calcinha azul. E eu fiquei assim, calcinha no escuro, mochila no escuro e lancheira azul escuro. Eu digo que é lancheira, mas é minha eco bag. Minha eco bag. Ai, eu sempre quis ter uma eco bag, eu ganhei de brinde. Enfim, tava tudo combinadinho, mesmo que só eu soubesse disso, né? Então assim, não tem problema. Mas eu tô muito empolgada com essa nova fase da minha vida. Vocês vão ver muito vlog, vocês vão ver muito eu falando sobre, vocês vão ver muito eu mais conversadeira do que o normal, porque eu comecei a conversar com meu irmão na volta, que ele tava me trazendo de volta pra casa, e a gente conversou um bocado sobre um monte de coisa, e eu falando. Eu fiquei, meu Deus, há quanto tempo eu não falo dessa forma sobre o Bluetooth? E eu tava com saudade dessa minha versão tão conversadeira, questionadora e que gosta tanto de debater tantos assuntos. E a faculdade tá me trazendo isso de volta, porque era uma coisa que eu me conectei e descobri que eu sou assim, lendo livros em excesso. E aí a faculdade tá me trazendo isso de volta. E eu tô muito feliz por isso. E é isso. Acho que esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Até o próximo. Talvez eu traga um Arrume-se Comigo de verdade para outra coisa. Porque pra faculdade eu vou ter que manobrar minha rotina, mudar tudo pra dar certo, de eu sair no tempo certo e ir pra lá. Aí o vlog na faculdade vai ter? Não vai ter. Eu sei que teve vlog no curso
técnico, na época que eu tava fazendo curso técnico. Na faculdade eu não vou querer gravar, porque primeiro que é no final do dia, então eu já vou estar bem cansada, porque eu tô seguindo uma nova rotina, em que eu tô mais ativa em questão de atividades físicas, por conta que eu já tava querendo fazer isso há um tempão. E aí, agora, eu acho que é o momento certo, sabe? Não que outros momentos não fossem, mas assim, eu tenho que aproveitar enquanto eu tô bem, sabe? Então eu tô aproveitando enquanto eu tô bem, pra eu ir colocando isso na minha rotina, pra isso me ajudar a ficar melhor por mais tempo. Porque, como eu falei, tô tendo muitas crises de saúde nos últimos tempos. E aí eu falei assim, peraí, quando eu melhorar, vou voltar à minha rotina de atividade física. E vai ser rotina mesmo. De segunda a sexta, todo dia, todo dia. Enfim. E aí, agora que eu tô adaptando essas coisas na minha vida, tô ficando muito mais cansada, porque não é só isso, eu tenho que cuidar dessa casa, porque o povo tá trabalhando e eu que fico em casa pra cuidar da casa, pra receber entrega, pra cuidar da casa, pra cuidar da Zé, enfim, muita coisa, muita coisa. Mas eu não acho ruim não, eu acho até legal, eu gosto. Eu tô me sentindo adulta, sabe, tendo que cuidar dessas coisas todas, tô me sentindo mais adulta. Enfim, aí por conta disso, por conta do cansaço, por conta de eu precisar focar muito bem no que eu tô aprendendo, não quero levar logo pra lá, entendeu? Não vou, porque eu quero focar 100% na experiência e porque ficaria muito mais cansativo ainda pra mim. Eu me preocupar em gravar, eu me preocupar em fazer tour, eu me preocupar em editar depois, entendeu? Eu gosto de separar as coisas. Uma coisa que eu acho que ia me atrapalhar em questão dos estudos da faculdade dos meus sonhos, eu já falei assim, não, tá fora, daqui pra rua. Enfim, só por isso. Não vai ter vlog lá, tá? Mas talvez tenha arroz comigo. Vamos ver como é que vai ser nas coisas. Eu tô morrendo de cansada, tô com sono. Dá pra ver minha cara? É isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só queria registrar esse momentinho. Por mais que não tenha sido um arrume-se comigo, eu gostaria que fosse. O importante pra mim, de verdade, é eu registrar esse primeiro dia da realização de um sonho que eu tenho sonhado há tanto tempo. Por isso que eu tô tão empolgada. Enfim, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.